Anderson Couto, bom dia a todos. Sou aprovado em algumas provas para delegado de polícia e vim aqui dar uma contribuição para vocês, fornecendo material gratuito sobre direito penal. Começarei pela parte geral do direito penal, de forma a contribuir com a aprovação dos senhores. O assunto de hoje é concurso de pessoas. Concurso de pessoas é um assunto que está no Código Penal em 3 artigos, mas ele engana bastante, porque é um assunto bastante extenso. A doutrina trata esse assunto de forma que detalha bastante e traz inúmeras teorias. E os concursos exploram bastante, tanto na parte objetiva quanto na parte dissertativa. Então, o tratamento legislativo do concurso de pessoas estão nos artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. O conceito de concurso de pessoas é uma ciente e voluntária participação de 2 ou mais pessoas numa mesma infração penal. O conceito de concurso de pessoas, esse assunto concurso de pessoas, para certa forma situar os senhores, vem resolver problemas de imputação quando um crime ele é realizado por várias pessoas. Imagine um furto realizado por 4 pessoas. Qual o critério, então, de imputar o crime? Então, esse assunto visa estabelecer esse critério. O concurso de pessoas ele pode acontecer em qualquer fase do intercrimes. Porém, após a consumação, é preciso ter cuidado, só se essa participação, essa contribuição após a consumação, só se ela for previamente combinada, porque senão aí vai descaracterizar o concurso de pessoas e provavelmente será um crime específico, podendo ser favorecimento pessoal, favorecimento real, receptação, assim por diante. Então, o conceito, como está na apostila disponibilizada para os senhores, é uma ciente e voluntária participação de 2 ou mais pessoas numa mesma infração penal. Requisitos do concurso de pessoas. Alguns autores colocam 4, outros colocam 5. Eu seguirei aqui a linha trazida por Damásio, por Masson, que tem sido cobrado muito em concursos, essa pegada aí de trazer 5 critérios, mas deixando claro que alguns autores colocam somente 4 critérios, 4 requisitos. Então, os requisitos são pluralidade de agentes culpáveis. Exemplo de Regis Prado, Bittencourt, Gustavo Junqueira, ele só coloca pluralidade de agentes. Já Masson, ele coloca pluralidade de agentes culpáveis. O concurso de pessoas, como o conceito já foi dito, ele exige uma participação de 2 ou mais pessoas. Então, há uma pluralidade de agentes. Alguns agentes cometerão condutas principais, outros agentes cometerão condutas acessórias, mas é necessário que haja uma pluralidade de pessoas cometendo uma infração penal ou uma ou mais infrações penais. O concurso de pessoas, ele não se aplica aos crimes de concurso necessário, pois o tipo em si já resolve a questão da imputação a todos os agentes. O concurso de pessoas, ele se aplica ao concurso eventual de pessoas, aos crimes unissubjetivos, não se aplica aos crimes plurissubjetivos. Masson acrescenta que deve haver uma pluralidade de agentes culpáveis,
no sentido de que a culpabilidade é imprescindível para a caracterização do concurso de pessoas, sob pena de faltar algo, que é essa capacidade de aderir. Então, é necessário também que todos os agentes sejam culpáveis. Ele traz a ressalva interessante que nos crimes plurissubjetivos, nos crimes do concurso, necessário, a culpabilidade ela é prescindível, não é necessária, mas no concurso de pessoas, no concurso individual, nos crimes unissubjetivos praticados por uma pluralidade de agentes, a culpabilidade é essencial para a caracterização do concurso de pessoas, sob pena aí de surgir a autoria imediata. Então, primeiro requisito do concurso de pessoas, pluralidade de agentes culpáveis. Segundo requisito, relevância causal das condutas para a produção do resultado. Lembremos que nosso código segue a teoria sine qua non, a teoria da equivalência das condições, quando trata do tema nexo causal. Então, não adianta uma participação, uma contribuição do autor, que ela não tenha influxo no fluxo causal e não tenha qualquer deslinde aí para a produção do resultado. Vou dar um exemplo para os senhores para que fique bastante claro. Alguém diz que deseja praticar determinado crime. E aí vem um amigo seu e dá um auxílio. Serei mais claro. Alguém disse que quer matar alguém. E aí chega uma pessoa e diz: toma aqui meu revólver. Use ele para você conseguir o êxito do que está pensando. E aí, essa pessoa chega e não utiliza o revólver, utiliza uma faca. Esse auxílio do revólver teve contribuição para o resultado? Não. A pessoa usou uma faca. Então, vai faltar o quê? Um dos requisitos do concurso de pessoas para essa pessoa que emprestou o revólver. Então, preste bem, pela teoria sine qua non, pela teoria das equivalências das condições, qualquer contribuição deve sim ser efetiva para a produção do resultado. Vou dar outro exemplo, que é bastante interessante. Sabemos que a participação ela pode ser moral, que veremos mais adiante que ela pode ser moral. E existe uma participação moral chamada induzimento, que é criar na mente de um sujeito uma ideia criminosa. Façamos o seguinte raciocínio. Imagine que essa pessoa já tenha sido influenciada por diversas outras pessoas e já estava convicta de que iria cometer o crime. Ou seja, ele já tinha a ideia bem formada. Então imagine que posteriormente outra pessoa tente induzi-lo. Ele não já estava com a ideia criada? Então essa indução posterior teve alguma contribuição causal? Não, ele já estava com essa ideia. Então, pela teoria da equivalência das condições, podemos fazer esse raciocínio, e é bom que vocês tenham em mente e prova que esse induzimento posterior aí não teve nenhuma contribuição causal para o curso dos fatos, porque aquele cara já tinha ideia formada. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que sempre apliquem também como requisito a teoria da equivalência das condições, para que então tenham êxito para caracterizar concurso de pessoas. Então nem sempre é fácil visualizar, é preciso raciocinar nas questões, ok? Então vamos para o terceiro requisito. O terceiro requisito é o vínculo subjetivo. O
vínculo subjetivo diz que é necessário que as pessoas tenham consciência e vontade sobre essa realização do crime em conjunto, sob pena de, não havendo esse vínculo subjetivo, ter o que o direito penal chama de responsabilidade objetiva, que é rechaçado pelo direito penal, que não é admitido pelo direito penal. Então, é necessário então uma aderência à empreitada criminosa de todos os envolvidos. Agora, atenção, não é preciso que tenha um contrato prévio, um pacto. Basta uma ciência. Outra questão, pode haver uma ciência unilateral, apenas uma pessoa aderindo, sem que o outro saiba. Exemplo, um vigia tem raiva do seu patrão e ele sabe que alguns criminosos estão querendo adentrar no estabelecimento comercial. Ele, com raiva do patrão, deixa o cadeado aberto. Os bandidos não sabem que esse vigia, com raiva do patrão, deixou o portão aberto. Esse vigia, ele aderiu unilateralmente à empreitada criminosa. Então, vai haver concurso de pessoas. Houve a aderência à empreitada criminosa, só que ela foi unilateral. Então, pessoal, essa ciência, esse acordo pode vir só de uma pessoa. Ele aderiu à empreitada criminosa, foi uma consciente e voluntária participação. Não havendo vínculo subjetivo, ocorrerá o quê? Ocorrerá a chamada autoria colateral. Autoria colateral, que é um conceito também que veremos posteriormente. Então, terceiro requisito, vínculo subjetivo entre todos os agentes. 4. Na Apostila dos Senhores tem também um requisito 4, que é a unidade de infração penal para todos os agentes. Então, como eu tinha dito anteriormente, a teoria do concurso de pessoas, ela visa estabelecer um critério para imputação do crime quando esse crime é cometido por várias pessoas. Então, nada mais justo que todos respondam pelo mesmo crime. Por quê? Porque nosso código segue a teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. Todos aqueles que contribuem para a empreitada criminosa responderão pelo único tipo. Essa teoria unitária ou causal, ela tem uma ligação com a teoria da equivalência das condições. Todos aqueles que contribuem para o resultado devem responder por ele. Então, todos os agentes que fazem em conjunto um crime, eles devem responder pelo único crime. Porém, essa teoria unitária, monista do concurso de pessoas, ela é mitigada na hora da aplicação da pena. Aí dizem que no Brasil segue-se uma teoria unitária monista mitigada. Por quê? Porque é o único tipo, mas na hora de aplicar a pena, cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Um tipo, mas na hora de responder pelo crime, vai lá receber uma pena possivelmente diferente. Por quê? Porque existe o princípio da individualização da pena, vai ter lá o sistema trifásico de aplicação da pena e cada um vai responder por suas características.
Então, na hora do tipo, um tipo, na hora da pena, responde na medida da sua culpabilidade, teoria unitária monista mitigada. Essa é a teoria em regra aplicada no Código Penal brasileiro, é a teoria seguida em regra. Porém, temos exceções. Então, vamos falar das teorias e vou depois seguir qual teoria é seguida pelas exceções. Falei da teoria unitária monista, que é a teoria seguida pelo nosso Código Penal, mas existem mais duas teorias, que é a teoria chamada pluralística, que privilegia, ou pluralista, que privilegia aí o princípio da culpabilidade e da individualização da pena, que vai dizer que cada criminoso com seu crime, ou seja, dando a possibilidade dos diversos agentes responderem por tipos diversos. E temos uma teoria chamada dualista, que é a que estabelece um crime para os autores e um crime para os partícipes. Então, podemos dizer que nas exceções, como eu já frisei antes, eu falei que nosso Código Penal segue uma teoria unitária comunista do concurso de pessoas, mas como exceção, então agora podemos dizer que ela segue uma teoria pluralista em alguns tipos penais da parte especial. A exemplo do aborto, do descaminho, que então vai fornecer algumas exceções à teoria unitária monista do concurso de pessoas. Então, podemos terminar esse requisito dizendo o seguinte: o quarto requisito é a unidade de infração para todos os agentes. O nosso Código Penal segue, como regra, a teoria unitária monista do concurso de pessoas. E como exceção, existe uma exceção à aplicação da teoria pluralista em vários tipos do Código Penal. Está aí na apostila distribuída pelos senhores o quarto requisito, unidade de infração penal para todos os agentes. Quinto requisito, temos a existência do fato punível. A existência do fato punível. Masson que vai trazer esse requisito a mais. Outros autores não trazem, eles param no quarto. A existência do fato punível é o seguinte: a responsabilidade do partícipe vai somente acontecer quando o autor, pelo menos, ingressar na fase do intercrimes, que ele vai poder ser responsável penalmente, que é a fase onde começa os atos de execução. Então, quando o partícipe dá uma contribuição de partícipe ao autor, que é o conduta principal, esse partícipe só vai responder somente quando o autor, pelo menos, ingressar na fase do intercrime chamada execução. Masson chama isso de princípio da exterioridade. Princípio da exterioridade. Então, quinto requisito, existência do fato punível. A conduta do autor deve entrar ao menos na fase da execução, princípio da exterioridade. Pararemos hoje por aqui, voltaremos no próximo encontro para dar continuidade aí à aula de Direito Penal, parte geral, concurso de pessoas. Anderson Couto, até a próxima.